Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, nós estamos aqui de novo para o bate-papo amigo, para a gente poder refletir junto a respeito da nossa vida, a respeito da nossa melhora íntima, do nosso crescimento espiritual. Em épocas difíceis, nada melhor do que a gente fazer reflexões oportunas, reflexões construtivas. Afinal de contas, todos nós temos as nossas dores. Ainda outro dia um amigo me perguntava assim: Aguinaldo, será que todo mundo tem tanta dificuldade como eu tenho para viver? E eu disse a ele: com certeza, eles não têm as suas dificuldades, mas têm outras dificuldades. Todos nós temos as nossas lutas. O que acontece é que essas lutas muitas vezes são em campos diferentes. Há aquelas pessoas que vão estar lutando a vida inteira por problemas financeiros, não tendo o necessário nem para a sua alimentação. Há aquelas outras que nunca terão na vida problemas financeiros, mas têm uma dificuldade familiar, de relacionamento, outros têm os seus problemas emocionais. Enfim, como a Terra é um planeta de provas e expiações, como a maioria esmagadora daqueles que estão aqui são seres altamente endividados com as leis divinas, isso significa que nós teremos muito perrengue, que nós teremos muitas dificuldades para que a gente possa avançar na nossa evolução moral, na nossa evolução espiritual. É natural que quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é, e a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Isso faz parte do processo. A nossa compreensão da vida, o nosso entendimento, com a nossa expansão de consciência, nós começamos a compreender a vida de uma outra forma. Nós começamos a compreender o ser humano de uma outra forma. E isso faz, inevitavelmente, que a gente sofra um pouco mais. A gente se torna mais sensível à dor do outro. E ao nos tornarmos mais sensíveis à dor do outro, nós somos muitas vezes movidos pela compaixão, pelo desejo de socorrer, pelo desejo de oferecer o ombro amigo. Evidentemente que aquelas pessoas que estão no outro nível evolutivo, aquelas pessoas mais egoístas, aquelas pessoas mais orgulhosas, não vão ter esse sentimento. Porque isso vai acontecendo à medida que nós vamos melhorando. À medida que nós vamos melhorando, é claro que a nossa sensibilidade vai se ampliando, a nossa percepção a respeito da própria vida, a respeito do outro, a respeito de nós mesmos, vai se modificando. E naturalmente nós vamos melhorando, mas vamos sofrendo um pouquinho mais, porque vamos compreendendo a vida de uma outra forma. Vamos compreendendo a vida numa perspectiva, digamos assim, mais global, a ponto de nos sensibilizarmos com a dor do outro, a ponto de sermos tocados nos escaninhos da nossa alma com a lágrima alheia, a ponto de sermos pessoas que ficamos felizes com um abraço, com um sorriso, quando vemos uma criança feliz. Olha, e como isso é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu conversava com uma amiga, e ela estava assim muito depressiva. Ela lida com a depressão já há algum tempo, e ela estava numa fase muito difícil da sua vida. E eu disse assim a ela: olha, vá lá na nossa instituição, lá nós estamos fazendo um trabalho, junto às pessoas mais carentes, um trabalho de sopa, onde as pessoas vão buscar todo final de tarde. Vá lá nos ajudar, a gente precisa de voluntário. Ela falou: eu vou. E depois ela me contou, depois. E ela disse assim para ela mesma: mas eu não quero ir, eu não estou com vontade de ir, eu estou aqui triste, eu estou aqui depressiva, eu estou aqui com um monte de problema na minha cabeça, querendo ficar na cama. E o Aguinaldo vem sugerir que eu vá fazer sopa para os outros. Eu não tenho vontade de fazer isso. Mas se eu não for, vai ficar chato, porque o Aguinaldo vai me perguntar. E eu vou ter que dizer a ele que eu não fui.
e vai ficar chato pra caramba. Então eu vou ir. E aí ela me disse assim, eu fui, Aguinaldo. Eu fui só para você não falar nada para mim depois. E fui. E cheguei lá, tinha pouca gente para ajudar, tinha uma cenoura para picar, uma batata para descascar, e depois tinha que alguém ajudar lá no fogo, e eu fui ajudar, e depois tinha que fechar as marmitex, e eu fui fechando, e foi chegando gente. Aí chegou uma criança, os seus olhos brilhavam, aí ele olhou para mim e disse assim, tia, eu ainda não comi hoje, essa vai ser minha primeira comida. Aí chegou um outro senhor e me disse assim, será que você poderia me dar 2 marmitex? Porque a minha família é muito grande e não vai dar para todo mundo e vai dar briga. E eu fui ficando emocionada com aquilo e fui ajudando, quando de repente eu parei e me perguntei assim, nossa, cadê a minha tristeza? Cadê a minha depressão? E naquelas 4, 5 horas, Aguinaldo, que eu fiquei lá, eu simplesmente esqueci da minha depressão. Esqueci. Então eu acho isso muito importante. Para quem tem depressão, é isso que vai curar? Pode não curar, mas você tenha certeza, quando você tira o olho do seu umbigo, quando você se propõe a ajudar os outros, aliás, ao ajudar os outros, você vai percebendo o quanto existem pessoas que têm dores piores que a sua. Você pode ter certeza, você vai ter uma melhora. Eu não sei se você chega a curar-se da depressão, mas que você vai melhorar, vai. Porque toda vez que eu vou fazer algo em favor do próximo, toda vez que eu vou ajudar quem está sofrendo, não tenha dúvida, o primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo. Porque nós vamos ocupando a mente e principalmente nós vamos ocupando as nossas mãos. Como é bom ocupar as nossas mãos. Porque, meus irmãos, desculpe eu dizer isso assim, mas as nossas mãos, elas estão banhadas de sangue. Dos crimes que nós já cometemos ao longo dos séculos e séculos, ao qual nós vivíamos bem distantes de Jesus, bem distantes do Evangelho. Então, à medida que hoje eu estendo as mãos, eu estou, na verdade, acolhendo a pessoa que sofre, estou acolhendo a mim mesmo, eu que já errei tanto, como todos nós já erramos, certo? Então, que a gente faça essa reflexão, que a gente pense sobre isso. Muito bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a reeducação das nossas emoções. Numa gravação anterior, nós falamos sobre autoconhecimento e ali demos algumas sugestões. Hoje eu quero falar sobre a reeducação das nossas emoções e quero dar outras sugestões. Por que reeducação das nossas emoções? Porque da mesma forma que se eu quero perder peso, eu vou fazer uma reeducação alimentar, se eu quero melhorar, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu também preciso fazer uma reeducação das minhas emoções. Ou seja, e o que eu vou dizer agora não é novo, está lá no livro Vida, Seu Maior Patrimônio. Eu preciso identificar o que eu sinto, por que eu sinto o que eu sinto e o que é que eu faço com aquilo que eu sinto, tá? Isso é importantíssimo nesse processo de reeducação das emoções. Por que reeducação? Porque eu posso, através da mudança de hábitos, criar ou desenvolver as minhas emoções, ou mesmo modificá-las. O problema, muitas vezes, meus irmãos, não é nem tanto o sentir, porque existem algumas emoções que no nosso nível evolutivo nós vamos sentir de qualquer forma. Não tem como não sentir raiva, tristeza, o medo, falamos do medo outro dia. Agora, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a lidar com essas emoções. Então, você sentiu raiva? Senti, eu senti raiva. Tá, então a pergunta que vem é a seguinte, o que é que você fez com a raiva? O que é que você fez com a raiva que você sentiu? Para onde você encaminhou ela? Como você conseguiu lidar com essa raiva? Aí é que está o grande desafio. Um desejo, né? Vamos pegar aí um desejo. Você tem um desejo que você tem, mas não pode ser concretizado. Tá, e por N motivos, não pode ser concretizado, porque às vezes você é compromissado, a outra pessoa é compromissada, enfim, N motivos. E o que é que você fez com esse desejo? Como e para onde você canalizou? Você se perguntou por que veio aquele desejo em você? Então a gente precisa começar a fazer uma investigação não só sobre aquilo que a gente sente, mas também por que a gente sente.
Em que momento a gente começou a sentir? Por que a gente está sentindo? E principalmente, o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo? Então veja lá, se você, vou dar um exemplo, pode ser qualquer coisa, mas vamos imaginar que o seu casamento está numa crise, né? Os casamentos passam por crises. O que nós fazemos normalmente nessas fases? A gente briga, a gente acusa o cônjuge, a gente até vai fazer uma terapia de casal, a gente muitas vezes arruma um amante, a gente diz, mas é uma válvula de escape, meu casamento já estava uma porcaria mesmo, aí eu precisei disso. Olha, a primeira coisa a ser feita é você refletir, é você sentar com você mesmo e começar a se perguntar por que você permitiu que as coisas chegassem àquele ponto. Por que na hora que você começa a se preocupar com a sua relação está quase destruída. Por que você esperou tanto? Talvez o término de uma relação começou lá atrás com uma grosseria, começou lá atrás com uma mentira, começou lá atrás com uma ofensa, começou lá atrás com um não pedido de perdão. Então eu preciso estar verificando, averiguando por que desses sentimentos, por que isso está acontecendo. Olha, não tenho dúvida, se a gente fizer assim, a gente vai resolver muito melhor as nossas questões pessoais. Tá legal? Muito bem, vamos aqui então passar para vocês mais algumas sugestões para você refletir a esse respeito. Primeira sugestão de hoje: aprenda a filtrar estímulos estressantes. A gente já falou sobre isso em um dos nossos estudos que nós fizemos no Caminho de Damasco. Se não me falha a memória, está gravado aí em uma das nossas palestras. O que são estímulos estressantes? É tudo aquilo que tira a nossa paz, é tudo aquilo que nos perturba, é tudo aquilo que nos deixa nervoso, é tudo aquilo que nos deixa irritado. Só que assim, pense comigo, nada vale a sua paz. Absolutamente nada. Por isso que eu preciso colocar um filtro. Por isso que eu preciso colocar uma peneira. Por isso que eu preciso avaliar se aquele estímulo estressante realmente deve me estressar. Porque não é o outro que estraga o seu dia. Não é o outro que deixa você nervoso. Na verdade, é você que, ao saber não lidar com o outro, é que se estressa, é que fica nervoso, é que fica irritado. Então, filtrar estímulos estressantes é não ter tanta preocupação com coisas que acontecem na sua vida e que também não vão fazer muita diferença. São coisas do tipo assim, o vizinho falou mal de mim, o meu cunhado disse que não vem mais na minha casa, né? A minha sogra diz que eu sou um péssimo genro, né? Essas pessoas não estão erradas, elas têm o direito de ter a opinião delas. Agora, o errado é você se estressar com isso, o errado é você querer tirar limpo, o errado é você ficar nervoso, ligando para um, ligando para outro, tirando satisfação. Veja, avalie aí, aproveite essa sugestão que eu estou lhe dando e avalie como é que você faz no dia a dia, nas relações com a sua família, nas relações com seus filhos, né? Ainda mais agora com a quarentena, esse monte de criança em casa, dando aquele trabalho. Como é que você lida com isso? Como é que você filtra esses estímulos estressantes? A gente precisa aprender a fazer isso, tá? É uma questão até de sobrevivência. Não permita que fatores externos o desequilibre. Não permita que fatores externos roubem a sua paz. Tá ok? Segunda sugestão de hoje, muito importante. Ame-se. Ame-se como você é. Desenvolva em você mesmo o auto-amor. Essa capacidade que nós deveremos ter de nos amar como nós somos. Às vezes o nosso foco é muito distorcido. Outro dia eu conversava com uma jovem e ela me dizia assim: Aguinaldo, eu não me amo. Eu me olho no espelho e eu me acho horrível. E aí eu perguntei assim para ela: por quê? Ela me olhou, sabe, com aquele olhar fulminante e disse: você ainda pergunta?
Olha o tamanho da minha orelha. É uma jovem que tinha a orelha de abano, sabe? Assim para frente. Olha a minha orelha, que coisa horrorosa. E não venha dizer você que não é horrorosa, que eu não sou boba. E aí eu olhei para ela e disse, eu acho que você está errada. E ela disse assim, ah, você está querendo dizer que a minha orelha é bonita? Eu disse, não. Vamos dizer assim, as suas orelhas não estão em harmonia com o seu rosto. É verdade, você não está errada. Eu não vou aqui mentir para você. O que eu acho é que você está errada, porque quando você olha no espelho, a única coisa que você vê são as suas orelhas. O problema é esse. Ah, mas por que o problema é esse? Observe. Observe com mais calma. Você tem o desenho do seu rosto muito bonito, os seus cabelos são bonitos, você não acha? É, eu acho. Mas, pois bem, olha a cor dos seus olhos. É uma cor diferente. Poucas pessoas têm os olhos dessa cor. E mesmo o seu corpo. Você veja que você já não é tão jovem e você tem um corpo legal, você tem um corpo bacana. Muitas mulheres dariam tudo para ter um corpo como você tem. Então eu acho que o seu foco está errado. E aí nós continuamos conversando e eu expliquei para ela justamente isso. Não existe, se eu estiver falando de beleza física, se eu estiver falando disso, não existe ninguém perfeito. Se você for olhar no espelho, qualquer um de nós, e disser assim, não, hoje eu vou olhar no espelho e o meu objetivo é encontrar defeito em mim, você vai fazer uma lista interminável. Só que se você procurar qualidade, você também vai achar muita coisa. Daí então, não só fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, nós precisamos aprender a nos amar do jeito que nós somos. Porque também, se eu estiver falando do corpo físico, a gente precisa entender o seguinte, eu tenho o corpo físico que eu preciso para a minha evolução, para o ajuste da minha consciência. Então, talvez aquela diabetes, talvez aquela trombose, talvez aquela enxaqueca, talvez aquela gastrite, sejam aí problemas que na verdade são soluções, que estão te ajudando nesse processo. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela vai evitar doce. Uma pessoa que tem refluxo, como eu tenho, por exemplo, vai controlar mais a sua alimentação, né? Senão eu já estaria pesando 200 quilos, o tanto que gosto de comer e comer bobagem, mas aí a gastrite, vai dar azia, vai doer o estômago. Então sim, Deus não erra, Deus não erra. Você nasceu na família certa, você tem o corpo certo, você tem a condição certa, necessárias para a sua evolução. Pense nisso, antes de você reclamar da vida, antes de você reclamar do corpo, antes de você reclamar da sua situação econômica, tá bem? Terceira sugestão de hoje, aprenda a respirar e contar até 10. Inclusive nós temos um livro com esse título, deixa eu ver se ele está aqui, ele está aqui atrás de mim. Nós temos um livro com esse título, ó, Respire e Conte até 10. E aí o subtítulo é assim, e não chute o pau da barraca. A gente fala nesse livro exatamente isso, a necessidade da gente ter paciência. O que significa o respirar e contar até 10? Significa você pensar, você repensar antes de você explodir. E o respirar é muito importante, até para a nossa saúde, porque no dia a dia a gente não presta atenção na nossa respiração. Eu vejo lá quando o Dr. Klaus vai atender algum paciente, ele sempre diz, calma, respire devagar, inspire, expire. Quantas vezes você exercita isso? Se você é uma pessoa ansiosa, experimente respirar pausadamente. Você assim, sempre toma o cuidado de inspirar, contando aí até 3, 4, e ao expirar, você conta até 6 ou 7. O tempo que você expira um pouco maior do que o tempo que você inspira, caso você seja ansioso, caso você esteja aí próximo de uma crise de ansiedade, certo? Vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar falando aqui. Você nesse momento vai dar pausa aí, na gravação do vídeo e faça um exercício. Se acomode, relaxe o seu corpo, tá? Relaxe o pescoço, feche os olhos, se desligue do que está à sua volta e assim por uns 5 minutos exercite a sua respiração.
Vá inspirando e expirando. 5 minutos. Aí depois você volta a assistir a gravação, ok? Bom, estamos de volta. Eu estou aqui acreditando que você fez, tá? Então você parou 5 minutinhos, fez lá a sua respiração, acalmou, não acalmou? Acalma, melhora, né? É que nessa sofrência da vida, a gente vai esquecendo de fazer coisas básicas. Então, respirar e contar até 10 é justamente você adquirir essa tranquilidade, essa calma para lidar com a vida antes das explosões. É simplesmente isso, tá legal? Próxima sugestão: aprenda a se colocar no lugar do outro. Isso tem um nome, isso é empatia. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Quando a gente atende assim casais que vêm fazer terapia de casal, quando a gente conversa com o homem, geralmente é o homem, e a gente diz assim: olha, você se coloca no lugar da sua esposa? Não, eu me coloco, claro que eu me coloco. Então vamos lá, como é que é a vida? E aí a pessoa normalmente vai dizendo assim: não, mas eu vou tomar banho, ela deixa meu chinelo na porta, eu entro pro banheiro, minha roupa já está lá, eu enxugo, ela pega minha toalha, e aí a minha cama está arrumada, e aí o meu cobertor está no lugar. E aí você vai percebendo que, sem perceber, essa pessoa nunca se colocou no lugar da mulher dele, porque ela não se dá conta, e às vezes não é por maldade, mas ela não se dá conta que está fazendo a companheira mais de funcionária do que de companheira. Então coloque-se no lugar do outro, tente entender a dor do outro, o comportamento do outro. A partir do momento que a gente treina essa empatia, a gente acaba conseguindo julgar menos. A gente é mais empático, a gente se coloca mais no lugar do outro e com certeza a gente julga menos. Essa é mais uma sugestão. Vamos lá, a penúltima sugestão de hoje: vença sua rebeldia. A rebeldia é um problema sério. Grande parte dos casos de depressão, eles estão conectados à nossa rebeldia, à nossa insatisfação crônica. Quantas e quantas vezes eu tenho uma insatisfação crônica com a vida, com as pessoas? Isso é rebeldia. Como é que eu venço a minha rebeldia, Aguinaldo? Olha, vá trabalhar a aceitação, vá trabalhar a resignação, vá aceitar a vida como ela é e quando você não pode mudar, ok? E como última sugestão de hoje, talvez a mais importante, é a 12ª, se eu estiver contando as outras sugestões que eu também coloquei no outro vídeo, essa com certeza é a mais importante. Não se distancie da referência. E qual é a nossa referência? A nossa referência é Jesus. A nossa referência é o meigo Rabi da Galileia. Que a gente possa ter como referência da nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente possa ter como referência da nossa vida os seus ensinamentos. A gente possa ter a sua conduta como sendo inspiração para a nossa própria vida. E aí eu aproveito, já que eu citei Jesus, para pedir a esse Jesus. Vou aqui fazer uma breve oração para a gente encerrar. Vamos pedir a esse Jesus, você que está aí na sua casa, vamos aproveitar esse momento. Peça a Jesus, que Jesus possa iluminar a nossa mente, para que a gente tome as melhores decisões. Que Jesus possa conduzir os nossos passos para a gente caminhar na direção certa. Que Jesus possa inspirar as nossas mãos para que elas estejam sempre dispostas a socorrer quem precisa. Que Jesus possa sempre habitar o nosso coração para que todo aflito encontre em nós um coração amável que está disposto a ajudá-lo. Por fim, que Jesus seja sempre para nós a luz no final do túnel escuro das nossas existências. E por fim, que Jesus continue a inspirar as nossas vidas, abençoando-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.